Às vezes o que eu tenho para falar é mais fácil falar se eu rimar, mandar uma ideia sobre uma coisa que eu vi, uma batida de carro, que espremeu o carro, tipo um kill e tô mandando freestyle sem planejar. Será que o que eu tenho para falar vai te chocar? Uma coisa que eu vi na varanda de casa que me deixou assustado, me deixou sem palavras. Cara, esse vídeo quero falar sobre uma coisa pesada que eu vi, um acidente de carro, e que eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo. Acho que é um conteúdo que pode ser obscuro demais, mas que eu acho que talvez tenha que ser falado. Eu sempre tô na varanda da minha casa, tô sempre escrevendo, mexendo no Twitter, eu fico muito na varanda de casa. E essa semana ainda eu vi, né, consegui não, né, tive o desprazer de ver um acidente de carro. Só que eu tirei algumas conclusões sobre esse acidente que talvez pode te fazer refletir um pouco sobre como é as coisas, assim, e quero usar essa experiência aí do que eu vivi, né, do que eu vi, para quem sabe aí somar para você que chegou até esse vídeo. Bom, basicamente era de noite, por volta das 9, quem sabe 10 horas de noite, véspera de feriado, e eu escutei pneu de carro cantando, né? Então, e como eu tava na varanda, foi só tempo de eu colocar a cabeça ali mais para fora, e eu vi que era uma picape preta que começou a cantar pneu, mas que a mesma rua estando vazia, sem pedestres, sem outros carros, essa picape mirou para um muro, né? Mirou para o muro e acelerou até bater nesse muro, o que pode ser interpretado talvez como uma tentativa de suicídio, porque por mais que eu fale que talvez eu não consiga ilustrar realmente o cenário, mas como eu eu vi que não teria como aquilo ter sido sem querer, embora pode ser que tenha sido sem querer. Mas pelo que eu vi, obviamente o cara virou o volante da picape e colidiu com a parede de propósito e completamente alucinado. Eu duvido muito que ele tenha perdido o controle dessa picape. E a partir do momento que tipo, colidiu, deu pra ouvir o barulho de uma criança. E alguns segundos depois, essa caminhonete já saiu desse muro. Tem um buraco no muro até hoje. Na verdade, o prédio em frente à minha varanda, aqui da rua de casa, já acabou reconstruindo o muro. Mas aí essa picape saiu e a mulher que estava no outro prédio falou: para, que tem criança. O que reforça a minha suspeita de que sim, tinha uma criança nesse carro, provavelmente um pai, quem sabe um tio, e essa criança. E a gente fica pensando, né, o que leva uma pessoa a fazer isso, né, tipo, uma coisa tão pesada, tão amarga, tipo, tão violenta. Mas o que eu melhor tiro dessa história é a questão de que eu acabei ligando pra polícia, e aí entra já uma outra questão, tipo, da demora pra ser atendido. A polícia demorou quase 7 minutos pra atender uma ligação, e foi muito fria, assim. Falaram que já tinham recebido a ligação, mas não, assim, completamente sem interesse em saber o que aconteceu. Mas bom, eu liguei para o meu próprio desencargo de consciência para fazer meu papel de cidadão. E o que eu tiro disso de principal é que eu vi o acidente, eu vi essa caminhonete saindo do nada e entrando no muro de propósito.
E o meu vizinho, um dos meus vizinhos, viu uma parte desse acidente. Ele viu a caminhonete enfiada dentro do muro e saindo e dando fuga. E alguns segundos depois, moradores do prédio dessa parede que foi atingida saíram, e aí vem um sujeito que não viu nada, só vê aquele buraco. E aí o que fica, tipo, o que eu vou concluir aqui junto de você que tá aí assistindo o vídeo é que eu vi o vídeo, eu vi o acidente e eu vi que foi de propósito, infelizmente. E na hora eu fiquei muito, assim, chocado, travado. O vizinho do meu prédio, que só viu a caminhonete no muro, antes de falar qualquer coisa, ele tava com o celular fazendo stories. Fez 2 stories gritando, sabe? Momento assim, agora eu vou rachar de... Meu Instagram vai bombar. Tipo, a falta de... Não vou julgar, mas isso eu vou concluir depois o que eu penso e o que dá pra tirar disso. Mas sabe, tem um acidente, não se preocupar com ninguém, não se preocupar com nada, só pegar o celular. Tanto que pra eu falar que, cara, foi de propósito isso, primeiro eu precisei esperar o cara gravar 2 stories, assim. Então, essa semana até vi um filme sobre uma coisa até meio parecida, assim, de ficar filmando acidente, né? Mas o que tá acontecendo, né? A gente vê um acidente e a gente não se preocupa. A gente quer filmar pra depois ganhar likezinho na internet. E os outros moradores do outro prédio que chegaram e não viram absolutamente nada, só o buraco, eu lembro que um jovem assim ficou gritando: "Ah, ele fugiu", assim. O que para aquele momento assim de você escutar você ver uma batida de propósito, uma tentativa, quem sabe, de suicídio, não vou afirmar aqui, não sou só o cara que fez isso, sabe o que aconteceu. Uma criança gritando e aí vem um cara lá, nem sabe o que aconteceu, preocupado com um muro, com cimento, com tijolo. E a questão é que todas essas pessoas meio que viram o acidente. Todo mundo sabe meio que o que aconteceu. E a questão é que o que não importa o que foi visto desse acidente, mas o que não viram. Eu que vi boa parte, vi tudo, vi o começo, meio e fim. Fiquei sensibilizado, porque foi forte de ver. O vizinho que não viu o começo, mas viu o meio e o fim, achou de bom proveito fazer um stories, né? Postar no Instagram. E os outros que não viram nem o começo, nem o meio, nem o fim, tiveram outra interpretação. A questão que fica, a conclusão é de que às vezes, cara, não importa o que meio que você viu, mas o que você deixou de ver, porque às vezes o que você deixou de ver é muito mais revelador do que foi visto. Então a gente tem 3 núcleos, né? Meu vizinho, os outros vizinhos do prédio atingido, eu, e por cada um não ter visto determinada parte, né, não ter visto completo, cada um teve uma interpretação diferente. Eu acho que isso fica de lição de como às vezes não é o que você viu que vai definir as coisas, mas é exatamente o que você não viu. E esse é um vídeo que eu fiquei um tempo enrolando para fazer, achei que talvez não deveria trazer para o canal, é muito pessoal, eu acho que acaba... E o assunto também é pesado, mas fica aí esse vídeo e fica essa conclusão aí de como às vezes a lógica nos engana, né? Então, às vezes é exatamente o que não viu que define a situação e não o que você viu
como as pessoas costumam fazer, mas também uma reflexão sobre a falta de sensibilidade e a preocupação excessiva em filmar as coisas. Eu também tenho isso, não vou julgar. Nos comentários desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o título de um filme que eu, por coincidência, assisti na mesma semana, né? Essa semana que se passou desse acidente. Mas um filme que explora muito essa questão dessa pornografia visual, de crime, de violência, de exposição, de você monetizar essas coisas, de você filmar, de você querer capitalizar essas coisas tão horrorosas e difíceis da vida. E o vídeo vai ficando por aqui, e se inscreva no canal. E é isso. Boa semana aí pra todo mundo.